Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Essa aqui é a parte 1 da minha apresentação de TCC. Aqui na UNB, o TCC é dividido em 2 semestres, em 2 partes. Esse foi o meu primeiro semestre, então semestre que vem eu vou apresentar a parte 2, que é o trabalho completo. Então já se inscreve no canal, porque quando o vídeo sair você vai saber. Se você quer acompanhar esse trabalho de perto, me segue lá no Instagram, porque lá eu posto um conteúdo mais frequente de como são as etapas do trabalho, como são os ensaios em pista e tudo mais. Então, @Regis Rocha. Então, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a participação dos professores nesse projeto, professor Adriano, professor Jorge e professor Luiz. Então, essa aqui é a defesa do meu projeto de graduação 1, cujo tema é a validação experimental de downforce de um protótipo de fórmula SAE. Aqui mostrando a estrutura da apresentação, então, a gente vai dar uma contextualizada aí, depois falar um pouco de como é o ciclo de projeto na Fórmula SAE, o objetivo do trabalho, revisão bibliográfica rápida, uma apresentação da metodologia, resultados, conclusão e os próximos passos para o PG2. Então, o contexto desse trabalho é a equipe de competição da Universidade de Brasília, a Poma Racing. Ela compete na categoria combustão, na Fórmula SAE Brasil. Esse aqui é o protótipo da equipe, o AF20. Ele vai sofrer pequenas alterações para o ano que vem, devido a esse ano não ter acontecido a competição, por conta da pandemia. Então, o ciclo de projeto na Fórmula SAE acontece dessa forma. A concepção é feita com base no regulamento da competição e nas experiências anteriores dos membros da equipe, nos erros, acertos, aprendizados. O próximo passo, então, é o projeto. É feito, então, um modelo matemático, um modelo físico do carro com base nos conceitos e necessidades. Esse projeto depois passa para a parte de manufatura, o projeto é construído, todos os subsistemas são montados. E, por fim, vem a parte de validação tanto do carro como um todo, da performance do carro em pista, como das sub-áreas, dos subsistemas, como sistema de aerodinâmica, sistema de suspensão, sistema de freios. Esta parte de validação ainda é uma dificuldade, não só na Fórmula SAE Brasil, como na Fórmula SAE Mundial, porque depende de um conhecimento experimental, não é algo simples, é algo complexo, e depende também de equipamentos caros, então, sistema de aquisição de dados, sensores. E na Poma não é diferente. Existe também essa dificuldade, algumas áreas já estão caminhando bem nesse processo, mas a aerodinâmica é uma área que ainda carece de muita validação. Então, o objetivo geral do trabalho é essa validação, dar o primeiro passo para essa validação, obter a obtenção, então, da carga vertical aerodinâmica sobre o veículo, que eu vou explicar melhor depois, mas a gente chama de downforce. Os objetivos específicos são a geração de um mapa aerodinâmico de downforce, a comparação de métodos de medição, vocês vão ver depois que são 2 métodos distintos de medição, comparação entre valores teóricos e medidos, os valores de projeto, os valores que serão aquisitados, que serão medidos em pista, e a obtenção da distribuição de downforce em cada eixo do carro. Então, entrando aqui na revisão bibliográfica, a gente primeiro tem que começar com o conceito de aerodinâmica, né? A aerodinâmica trata da interação entre um fluido em movimento e um corpo. Esse estudo é feito para entender como que o fluido se comporta nessa interação e quais forças são geradas nos corpos nessa interação. Então, quando você tem um corpo imerso em um escoamento, por exemplo, esse corpo gera ali uma perturbação local, estabelecendo ali um campo de pressão, cuja pressão
ao redor ali do corpo é diferente da pressão atmosférica. Nesse caso aqui é um perfil de asa e em vermelho o campo de pressão. Fazendo a integração desse campo de pressão, a gente consegue obter as forças aerodinâmicas, na verdade a resultante aerodinâmica, que fica localizada no centro de pressão do corpo, e a componente paralela ao escoamento é o arrasto, que em inglês a gente chama de drag, e a componente perpendicular ao escoamento é a sustentação, que a gente chama de lift em inglês. Essas são as componentes mais relevantes assim, na análise dos efeitos da aerodinâmica. Então, aqui tem os princípios da mecânica dos fluidos são os mesmos para todas as aplicações da aerodinâmica, mas cada aplicação tem suas especificidades. Então, no caso de um avião, por exemplo, ele é projetado para gerar a sustentação ou lift, né? A convenção, inclusive, adota esse sentido como positivo. Já no caso dos carros de corrida, essa força é descendente, né? Vertical descendente. Então, os dispositivos geradores de downforce são as asas, o corpo do carro, o assoalho. Eu vou mostrar com mais detalhes agora. Então, aqui tem um carro de Fórmula 1 de 2009 e aqui tem as porcentagens de cada dispositivo na contribuição aí da geração de downforce e arrasto. Então, a gente tem as asas, a gente consegue ver aqui que as asas têm uma grande contribuição e o conjunto aqui, assoalho e difusor, tem a maior contribuição no downforce. Naturalmente, todos os corpos contribuem para o arrasto no veículo. O assoalho, então, ele funciona com base no efeito solo. O efeito solo vem lá do tubo de Venturi, né, da mecânica dos fluidos. O tubo de Venturi é composto por um bocal, depois um estrangulamento e depois um difusor, né? Essa variação de geometria é representada aqui nesse gráfico. No eixo X a gente tem a coordenada X aqui do corpo e no eixo Y a gente tem o coeficiente de pressão, que é uma medida dimensional da pressão ao longo desse corpo. Então a gente consegue ver que ela parte aí da pressão atmosférica, tem um pico de pressão no estrangulamento e retorna. Um efeito muito semelhante acontece quando um veículo está se movendo próximo ao chão. E aqui a gente tem também a pressão atmosférica. Nessa região aqui, o estrangulamento e depois uma expansão novamente. Então, as curvas são muito parecidas. E no assoalho também a gente fala da eficiência aerodinâmica dele, que se a gente voltar aqui, a gente consegue ver que o downforce dele, gerado por esse conjunto, assoalho mais difusor, é bem relevante, mais de 50%, e o arrasto não é baixo. Então, essa relação causa a alta eficiência aerodinâmica desse dispositivo. E aí a gente tem as asas também, o componente mais conhecido para gerar downforce nos veículos. Então, o princípio é um aerofólio invertido, diferente dos aviões, né? A gente inverte aqui o aerofólio para conseguir gerar a sustentação negativa. E no caso da asa dianteira, como ela também fica próxima do chão, a gente consegue gerar aquele efeito solo de estrangulamento e posterior expansão para aumento na eficiência do dispositivo. Para analisar o impacto da aerodinâmica no veículo, a gente faz um estudo de dinâmica veicular. Dinâmica veicular é o estudo das respostas do veículo causadas pelas forças natural ou artificialmente induzidas sobre ele. Uma força natural, por exemplo, são as forças normais ali no pneu, causadas pelo próprio peso do veículo.
Já forças artificiais, por exemplo, uma força gerada pelo esterçamento ali no volante que o piloto faz na hora de fazer uma curva, por exemplo. Então, aqui, um dos efeitos da aerodinâmica é na frenagem. Quando a gente fala em automobilismo, a gente sempre busca redução de tempo de volta dos circuitos. Quanto menor o tempo que a gente conseguir fazer o mesmo traçado, melhor. Então, nesse gráfico aqui mostra a velocidade inicial, por exemplo, o carro chegando numa curva, e a distância de frenagem. O carro chega na curva, freia, faz a curva e acelera. A distância de frenagem varia de acordo com a carga aerodinâmica que a gente tem sobre o veículo. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, uma velocidade inicial de 200 por hora, a gente consegue ver que o coeficiente de downforce, quanto maior o coeficiente de downforce, menor essa distância de frenagem. Ou seja, eu passo menos tempo freando, o que me dá mais tempo para acelerar. O efeito na capacidade de curva, a gente tem aqui o raio de curva, né? E aqui é a velocidade de contorno da curva. Conseguimos ver também que, de acordo com o coeficiente de sustentação, quanto maior o seu módulo, mais rápido eu consigo fazer uma curva. Então, se eu pegar aqui um carro sem nenhuma aerodinâmica, seria ali perto dos 140, 150. Já um carro com um coeficiente menos 2, já seria perto dos 200. Consigo fazer a curva mais rápido, reduzir meu tempo de volta. Aqui a gente tem um diagrama muito utilizado para performance de carro em pista, que é o diagrama GG. No eixo X a gente tem aceleração, no eixo Y também aceleração. Essas acelerações são medidas em termos da aceleração gravitacional. Então, o que a gente consegue observar aqui é esse círculo interno que seria o diagrama, que também pode ser chamado de círculo de atrito, porque ele mostra ali os limites dos pneus do carro. Seria para um carro sem aerodinâmica. Então, ele consegue chegar a acelerações de frenagem, de curva, por exemplo, de 1G. Já um carro com aerodinâmica, ele consegue extrapolar esse limite e atingir acelerações de até 2G em curva e frenagem, por exemplo. Então, passando aqui para a parte da metodologia, os materiais que a gente vai utilizar um potenciômetro linear para medir o curso do amortecedor, um transdutor laser para pegar a altura do carro em relação ao chão, em 2 pontos distintos, um sistema de aquisição de dados, o ADS 1800 da Lynx, e o veículo ele já tem essa aquisição de dados de velocidade e aceleração. São dados que a gente também vai usar nessa análise. Então, existe uma condição que a gente avalia para tomar a decisão de qual tipo de medida será feita. Então, se o coeficiente de downforce é conhecido, se ele é obtido ali por um ensaio em túnel de vento, por exemplo, a gente pode medir diretamente a pressão dinâmica utilizando um tubo de Pitot e fazer o cálculo, fazer a estimativa do downforce com base nessa pressão dinâmica. Caso não seja conhecido, é necessária a medição direta das forças, do downforce aqui no caso. Na Apuama, esse coeficiente não é conhecido, como eu falei, tem nenhuma validação na aerodinâmica da Apuama, então a gente optou por seguir esse caminho da medição direta. O primeiro tipo de medição que a gente vai fazer é a medição utilizando o potenciômetro linear, que vai pegar aqui o deslocamento do amortecedor com o trabalho da suspensão. É importante frisar que esse tipo de medição ele não considera a deformação dos pneus devido à carga. Então, quando o carro tem a própria carga e tem a carga aerodinâmica também, os pneus se deformam, mas esse método não considera essa deformação. Aqui eu coloquei uma das fórmulas que é usada, uma das equações que é utilizada para transformar esse deslocamento em força.
Ela depende aí da rigidez da mola, da razão de instalação, que é uma relação geométrica de deslocamento da suspensão, dos deslocamentos da suspensão, no caso aqui é dianteira, né? Frontal esquerda e frontal direita, e do peso do carro, da aceleração longitudinal e da altura do centro de gravidade e do entre-eixo, que é a medida entre o centro da roda traseira e a roda dianteira. Essa parcela aqui é para o caso de um teste com aceleração gradual. Se for um teste com aceleração constante, essa aceleração naturalmente é zero, então resta só essa parte da equação. A segunda forma de medição será utilizando os transdutores laser, transdutores de deslocamento. Então ele vai pegar a altura do carro tanto no eixo dianteiro quanto no eixo traseiro. Nesse caso, essa variação de altura já considera todos os deslocamentos, tanto do pneu quanto da suspensão, devido às cargas. E aqui a gente tem uma equação diferente para esse método, que converte também os deslocamentos em força. Ele depende aqui da rigidez total do conjunto de suspensão, dos ride heights, que a gente chama, que são as alturas de passeio do carro, essas alturas que serão medidas pelos sensores, tanto na posição estática, com o carro parado, quanto na dinâmica, e também naquela parcela de aceleração. Resultados. Então, foi feito um projeto dos suportes para a instalação dos sensores no carro. Esses sensores não são sensores específicos para motorsport, para engenharia de pista. Então, eles tiveram que ser adaptados com esses suportes. Então, foi feito aqui um projeto para a instalação do laser e instalação do potenciômetro na suspensão. Os potenciômetros serão instalados 2 na dianteira, 2 na traseira. A gente tem 2 amortecedores na dianteira, 2 na traseira. E os lasers sobre o eixo traseiro e o eixo dianteiro. Então, foi feito também um teste inicial de sinal dos sensores para ver se tudo estava, se a instalação tinha sido bem sucedida, se tudo estava correndo bem. E as conclusões que a gente pôde tirar desses testes foi que essa montagem inicial e teste dos sensores serviram para verificar possíveis problemas de instalação ali, possíveis problemas no projeto dos suportes. Os suportes traseiros dos potenciômetros lineares deles necessitarão de pequenos ajustes para evitar ali interferências com outras partes do carro, como o chassi, mas sem alterações no projeto em si. São apenas alterações ali pontuais na prática. Será necessário também um novo projeto de suporte dos transdutores lasers, visto que a manufatura aditiva não é confiável nessas condições. A gente viu que ali na hora da instalação, a manufatura aditiva ela não demonstra muita confiabilidade, tanto que na hora que a gente vai colocar os parafusos, dá um aperto ali, você consegue observar que a peça já fede, então será realizado um novo projeto desses suportes, considerando uma nova forma de manufatura para garantir a confiabilidade. Será feita também uma proteção por sensores lasers com objetivos de evitar impactos com objetos soltos na pista. Ali nos testes em pista sempre tem alguma pedrinha no asfalto, objetos em geral soltos na pista. E os pneus jogam esses objetos contra o carro. Então, é importante proteger esses sensores desses objetos que possam voar e atingir o sensor. Os próximos passos, então, para o PG2 é a instalação e calibração dos sensores no veículo. Aqui, esses testes que a gente fez foram só testes iniciais, só para verificar os suportes e verificar o sinal dos sensores. Testes em pista também. Tratamento e análise de dados. Esses tratamentos e análise de dados eles vão correr em paralelo com os testes em pista. Até no primeiro teste a gente já vai analisar esses dados, já vai procurar tratar isso.
E a redação final do relatório, que vamos começar em fevereiro e deve acontecer lá até meados de março, que é a data que eu imagino que seja a entrega do PG2. Então, esse aqui é o cronograma dos próximos passos para o PG2. Aqui as referências bibliográficas, de tudo que foi utilizado aqui. E muito obrigado.